Olha só, países integrantes do Fundo Monetário Internacional se dividiram sobre reforçar ou flexibilizar a regulação para o sistema financeiro internacional. As stablecoins e as instituições financeiras não bancárias estão no centro dessa divisão. Os Estados Unidos querem reduzir a regulação, enquanto a Europa prefere regular as fintechs. Para repercutir se essa divisão no FMI pode preceder uma crise financeira global, conversamos agora com Otaviano Canuto, ex-VP do Banco Mundial e membro do Policy Center for the New South. Seja bem-vindo à nossa programação, Gabriel, bom Otaviano. É dia um para prazer tê-lo todos. por aqui, meu caro. Certíssimo. E aí, tem divisão, Bom, regula, não regula, braço de ferro ou não? E aí eu queria entender o que stablecoins e fintechs têm a ver com isso. Por que elas estão no tá. centro dessa discussão e quais são as divergências principais? Esse será um dos desafios futuros no sistema monetário e financeiro mundial, pelo seguinte, a Europa, assim como a maior parte dos outros países, tende a evoluir na direção da adoção de moedas digitais de bancos centrais, né? Não há a menor possibilidade de que esses países caminhem para alguma coisa de um sistema baseado em criptomoedas. Não estou nem falando de Bitcoin, estou falando mesmo de stablecoins. Enquanto que a opção feita pelos Estados Unidos é claramente na direção das stablecoins. A lei aprovada esse ano, o Genius Act, abre o caminho. É verdade que estabeleceu limitações para stablecoins poderem dar lugar a depósitos com cobrança de juros, etc. e tal, mas o fato é que as transações e o sistema paralelo baseado em stablecoins tende a se expandir, particularmente no caso dos Estados Unidos, né? Bom, até stablecoins do presidente e de familiares do presidente a gente tem, né? Esse é um sistema com base em stablecoins, não é regulado. Ele lembra muito as características do sistema monetário e financeiro do século XIX, né? Não é essa a perspectiva que se coloca na Europa, na China muito menos, é claro, Uhum. que preferem, ok, vão adotar moedas digitais, mas essas moedas digitais tendo como base no núcleo os seus bancos centrais, né? A questão será compatível ter os dois? Quer dizer, provavelmente, no lado europeu, por exemplo, ocorrerá restrições regulamentares para não deixar a contaminação e assim por diante. E um sistema com base em criptomoedas, quer dizer, você tem dificuldades de regulação, né? Você tem dificuldades de transparência e assim por diante. Então, essa é uma questão que vai se colocar na discussão. E aí, por exemplo, a gente fala sobre essa transparência, sobre esses projetos de criptoativos. O quanto o Donald Trump tem a ver com essa história? Porque ele foi eleito como um presidente cripto, era muito crítico a qualquer tipo de Isso. criptoativo e agora é eleito como uma porta de entrada ali para que os criptoativos sejam efetivamente integrados na economia norte-americana. Trocou o presidente da SEC, da Comissão de Valores Imobiliários, que era extremamente contra anteriormente a adoção de criptoativos, ao reconhecimento desses criptos. Agora temos um presidente um pouco mais brando, tem essa lei que o senhor menciona que, apesar de ter algumas restrições, também abre portas para que as stablecoins sejam mais utilizadas. Temos agora, por exemplo, instrumentos financeiros norte-americanos que usam criptoativos. Quanto que Donald Trump ter assumido a Casa Branca disparou essa discussão sobre stablecoins, não stablecoins, cripto na economia real ou não? Ele mudou antes de assumir, né? E emitiu os criptoativos dele. Ele e até a esposa dele também emitiu, né? Já havia, bom, eu moro aqui há 21 anos, trabalhei. Aliás, por coincidência, o nosso querido Carlos Braga, que estava aqui com a gente antes, trabalhou comigo. Quando fui vice-presidente, ele era o diretor dos meus apartamentos. A gente se conhece há muitos anos. E já se imaginava que haveria
uma espécie de conflito, uma resistência aqui nos Estados Unidos a moedas digitais de bancos centrais. Eles não gostam nem do Pix, né? Claro. Então, o fato é que não está claro de todo se e como será possível essa, essa convivência entre sistemas que têm no centro moedas digitais do Banco Centrais com sistemas que são, por natureza, descentralizados e desregulados, como os baseados em crypto assets. Né? É um traço da potencial fragmentação financeira mundial que acompanha os novos tempos. Quer dizer, a gente tem os riscos, evidentemente, de, em alguma medida, fragmentação comercial, é claro, as políticas tarifárias do presidente Trump jogaram o mundo nessa direção. Felizmente não houve muita retaliação e o resto do mundo está buscando se integrar. Sua outra matéria anterior mostrando aí o Brasil tentando aumentar a integração comercial lá com os países da Ásia e assim por diante. Mas o fato é que na área monetária e financeira você tem essa dualidade aí e essa possibilidade de fragmentação. Vocês também mencionaram, você falou em duas fontes de discussão e de potencial conflito. A outra área é naquilo que diz respeito à regulação de instituições financeiras não bancárias. Que, aliás, a relação entre bancos e instituições financeiras não bancárias foi o principal objeto, nesse ano, como em outros anos do passado, dos relatórios do Fundo Monetário Internacional, que é o relatório de estabilidade financeira global. Né? Eu escrevi muito sobre isso. É uma coisa que vem acontecendo desde a crise financeira global, quando a regulação apertou sobre bancos, né? Por razões óbvias, por aquilo que se viu na crise financeira global em 2008, já antes, a completa vulnerabilidade e exposição de bancos, que são o núcleo, né, do sistema, em relação aos ativos imobiliários e através dos veículos, etc. Então, a regulação bancária apertou. E o que acontece é que o espaço na provisão de crédito e no financiamento para a compra de ações dos mercados privados, aí eu estou falando private equity, private hedge funds e assim por diante. Perfeito. Venture capitals, esses financiadores de mercado de capitais, isso, né? Isso. E como já se alerta há muito tempo, o Fundo Monetário vem batendo nesse ponto, mas também o Banco de International Settlements e vários outros, esses mercados não são menos transparentes, né? Você não tem um grau de regulação digamos assim, com sintonia fina, que nem sequer perto daquilo que se tem no caso do bancos. E o Fundo Monetário Internacional vem alertando sobre, quando eles fazem os testes de estresse e assim por diante, uma vulnerabilidade, inclusive de bancos e do sistema como um todo, em relação a potenciais problemas que existem aí. Acho interessante que, acho que foi anteontem, na segunda-feira, o primeiro-ministro, o correspondente a ministro na Inglaterra, mencionando isso com vigor. Né? Tá todo mundo um pouco preocupado. Eu chamei isso, na minha época, de metamorfose das finanças globais. Né? Isso se aplica, inclusive, também aos fluxos de capital para mercados emergentes. Fluxos de capital para mercados emergentes, hoje em dia, eles não são mais compostos por financiamento bancário, mas principalmente por essas outras instituições financeiras não bancárias. E aí há uma discrepância de visões, mais uma vez, entre Estados Unidos e Europa e o resto do mundo. O resto do mundo está mais propenso a se ter um tratamento, se não igual, mas um pouco mais
aprofundado na regulação dessas instituições financeiras não bancárias, né? No mínimo, um grau de monitoramento dos riscos mais, digamos assim, mais detalhado. Sim. E assim por diante. Então, você tem esse pau aí, porque a malta, particularmente governamental, nos Estados Unidos, tende a ser contra isso, e o resto do mundo querendo que haja também monitoramento e algum grau de fiscalização. Esse é um outro conflito de ideias que vai marcar, digamos assim, o futuro nesse mundo financeiramente fragmentado. Perfeito. E uma curiosidade, o Brasil fica no meio termo, né? Porque nós temos o Drex, a moeda do Banco Central que está sendo agora desenvolvida, mas também tivemos um alívio regulatório recente para as instituições não bancárias e agora o Banco Central segue no caminho inverso, pedindo, por exemplo, o e-financeira para as fintechs, para que tenhamos um acompanhamento mais forte das transações nessas empresas. Talvez ali com o aumento de imposto da CSLL agora que está projeto sendo apresentado pelo governo. Então, temos um meio termo aqui. E eu queria lhe perguntar, como uma última pergunta, Otaviano, o quanto a disputa, essa divisão no FMI afeta o sistema bancário mundial? Qual que é o papel do FMI hoje para ditar as regras? Ou, se não tivermos definição, cada um faz o seu e a gente segue em direções opostas e aí teremos, sim, uma fragmentação, como você menciona. Quem tem a mão sobre isso não é o FMI. Quem tem a mão sobre isso está mais no lado do Comitê de Estabilidade Financeira do BIS, lá na Suíça. Mas o FMI, assim como o Banco de Compensações Internacionais e Europa, tende a favorecer a adoção de Basileia III, né? Ou seja, a adoção de regras que incluem uma supervisão mais, digamos, sendo estendida e intensificada no caso de instituições financeiras não bancárias, né? Ou no mínimo da exposição de bancos em relação a essas instituições. Aí não é bem o FMI. O FMI pode, nesse caso, fazer estudos e fazer o relatório, mas a decisão está no limite nos países adotarem ou não as regras conversadas e acordadas em Basileia. Feito. Otaviano Canuto, ex-VP do Banco Mundial, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima quarta-feira ao senhor, um bom trabalho e, claro, até uma próxima. Para vocês todos. Agradecido. Um abraço. Um abraço.